Boa noite a todos os irmãos. Irmãos, eu confesso aos irmãos que estou aprendendo muito com esse assunto santuário. Eu queria incentivar os irmãos a estudar sobre esse assunto. Como eu falei ontem, é um dos pilares da Igreja Adventista. É muito importante nós estarmos, se não catedrático, mas pelo menos a par do assunto sobre o santuário. A forma de que Deus usou no Antigo Testamento para que o seu evangelho, o evangelho da salvação, atraísse outras pessoas e ali as pessoas pudessem ter a oportunidade de fazer parte dessa grande família, do cristianismo, que era o plano da salvação que Deus já preparou antes da fundação do mundo, Eu até fiquei devendo ontem, que é exatamente esse versículo na Bíblia, que fala que o plano da salvação, ele foi preparado antes da fundação de todas as coisas. Vamos ver lá, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18. Nós falamos ontem sobre os sistemas de adoração, que o propósito de Deus era estar sempre no meio do povo, trazendo esperança, trazendo salvação e a oportunidade para que o povo realmente pudesse sair do peso da culpa através do santuário celestial. Mas esse sistema de adoração, de sacrifício, que apontava para Jesus Cristo, que era exatamente o plano da salvação em Cristo Jesus, ele já foi preparado antes da fundação de todas as coisas. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18. Diz assim a palavra de Deus. Vamos fazer uma oração para que o Santo Espírito permaneça no nosso meio, nos iluminando. Amado Deus e eterno Pai, aqui nós estamos mais uma vez na Tua casa de oração, buscando as Tuas misericórdias, buscando esperança e buscando conhecimento acima de tudo, meu Senhor, para que nós possamos entender o Teu plano para a nossa vida. Muito obrigado por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18. Estou aqui no segundo. Diz assim a palavra de Deus: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Falando do santuário aqui, Mas, o 19, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Vocês entenderam aqui Pedro trazendo essa revelação? Cristo já tinha preparado esse plano antes da fundação do mundo. Esse plano que nos informa sobre o sacrifício de Cristo para redimir o homem do pecado. Irmãos, Isaías 59, versículo 2. Por que Deus, Ele resolveu fazer um santuário? Nós vimos ontem que o sistema de adoração antes do santuário começou lá no Éden, Adão e Eva tinha um relacionamento direto com Deus, ele conversava com Deus, adorava a Deus lá no Éden antes do pecado.
entrou o pecado na raça humana, ali houve o primeiro sacrifício, quando Deus preparou pele de cordeiro para vestir o casal. Então nós vimos que depois do Éden, depois da queda, veio a igreja patriarcal. Essa igreja patriarcal, o sistema de adoração era através de holocausto, não tinha santuário. Esse sistema patriarcal foi de Sete, que era o filho de Adão e Eva, foi até Noé. Os sacrifícios eram feitos, nós vimos lá em Gênesis 8, 20, né? Que Noé levantou altares para sacrificar animais ao Senhor. Depois veio a igreja pós-dilúvio, que também não tinha santuário. O sistema de adoração era feito através de sacrifício de animais. Esse pós-dilúvio foi de Sem, né, até Abraão. Sem era o filho de Noé, foi até Abraão. E veio aí a igreja judaica, né, que é o quarto período do sistema de adoração, a igreja judaica. Essa igreja judaica, ela foi de Abraão até a morte de Estevão, né? O sistema de adoração, ela se dividia em 4 partes na igreja judaica. Nós estamos fazendo aqui só um resumo para aqueles que não vieram ontem, né? Para a gente poder ficar inteirado do assunto do santuário. Então a igreja judaica se dividia em 4 partes. A primeira parte foi de Abraão, Isaac, Jacó, foi até José. O sistema de adoração era através de levantar altares para sacrificar animais. Não existia o sistema do tabernáculo, né? O segundo sistema foi nos dias de Moisés. Foi quando Moisés apareceu ali na sarça ardente, né? E ali Moisés percebeu que aquele fogo vindo do céu queimava a sarça, e a sarça não se acabava. E ali Moisés recebeu revelação de Deus para que ele pudesse instruir ao povo que saísse do Egito, né? Porque o povo ficou muito tempo distante de Deus, ficou muito tempo desse sistema de adoração, e o povo perdeu a noção do plano da salvação. O povo se distanciou tanto de Deus, né? Lá em Isaías 59, vamos ver Isaías 59, versículo 2. Isaías 59, 2 diz assim: e as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça, né? Então o povo de Deus estava muito distante, cheio de pecados, né? Com costumes dos egípcios, perderam a noção de adoração. Aí Deus chegou, chamou Moisés: Moisés, o meu povo, eu quero morar no meio do meu povo, eu quero ajudar o meu povo a se voltar para Deus, eu quero fazer lembrar o meu povo o plano da salvação, que o Messias vai vir, né? Então Moisés recebeu de Deus as instruções como construir o tabernáculo. Hoje nós vamos ver como funcionava o sistema do tabernáculo, né? Lá em Êxodo 25:8, Deus diz que o propósito do santuário era para que Deus pudesse habitar no meio do seu povo, né? E o terceiro sistema de adoração foi o templo de Salomão. Nasceu no coração de Davi construir um templo, mas Deus não permitiu que Davi construísse o templo. Davi preparou todos os aparatos para construir o templo, e o templo foi reservado na administração de Salomão. E Salomão construiu o templo, um templo esplendoroso, magnífico, né? Então a adoração, o sacrifício era feito através no tabernáculo, agora no templo, né? No templo. Então Moisés tinha lá os sacrifícios no templo de Moisés, depois veio o templo de Salomão, e depois do templo de Salomão veio o templo de Zorobabel, o sacerdote Zorobabel, né? Também na igreja, né? Tinha lá o sistema de sacrifício no ritual do santuário. Depois, nos tempos de Jesus, veio o templo de Herodes, né? O templo de Zorobabel foi destruído, e Herodes, né, que era um estadista romano, autorizou a construção do templo, né, com a permissão do povo judaico. Veio então a quinta igreja,
a quinta igreja, que era exatamente a igreja cristã primitiva, a igreja que surgiu com a pregação lá em Atos dos Apóstolos, né? Lá na chuva serôdia, na chuva temporã, aliás. Então surgiu com a pregação dos discípulos, a pregação do evangelho. Jesus tinha morrido, né? Ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu, e essa igreja primitiva tinha um sistema de adoração. Onde era o sistema de adoração do povo da igreja primitiva? Santuário celestial, né? Só que desta feita no local santo, porque Deus, quando ressuscitou, foi para o lugar santo, e ali Deus estava ministrando, intercedendo pelo pecado do povo. A sexta igreja foi a igreja do deserto, não é? A igreja do deserto era a igreja da Idade Média. A igreja primitiva, né, foi perseguida, né? E surgiu a igreja católica. A igreja católica perdeu no tempo todo o sistema de adoração, perdeu no tempo as verdades de Deus, ela foi esquecida. Então a igreja do deserto também apelava para o santuário celestial, que era exatamente onde Deus estava intercedendo no local santo, né? E a partir de 1844, né, com a profecia, com o cumprimento da profecia das 2.300 tardes e manhãs, o santuário ainda é o santuário celestial, agora não mais no local santo, né? A partir de 1844 começou o juízo investigativo, não é assim? Estou só fazendo aqui um resumo para a gente entrar lá nos móveis do santuário. Então, a partir de 1844, o Deus agora está intercedendo pelo povo. Obrigado, irmão. Deus está intercedendo pelo povo, não mais no local santo, né? Porque a partir de 1844 ele passou agora para o Santíssimo, né? E ali começou-se o juízo investigativo. A vida de todos os cristãos está sendo julgada, analisada. E a palavra de Deus diz que começou pelos mortos, né? E aí está passando e ninguém sabe onde está. Pode até ser que já esteve nos vivos, né? A nossa vida está passando lá no céu. Então, a igreja agora, a última igreja, a igreja qual é? A triunfante. Que igreja é essa? A igreja triunfante vai ser, o sistema de adoração da igreja triunfante vai ser aqui nessa terra totalmente purificada. Vai ser como se fosse lá no Éden, face a face com Deus, o sistema de adoração. Nós vamos conversar diretamente com o Senhor Jesus. A adoração vai ser direta, né? Deus vai estar ali no meio do seu povo, né? Isso vai acontecer depois do milênio, aqui na terra, com tudo purificado. Então, por que Deus diz que tem que haver sacrifícios de animais? Nós vimos lá em Romanos 6,23, que sem derramamento de sangue, aliás, que o salário do pecado é a morte, né? Hebreus 9,22 fala que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E Hebreus 12,14, que ele disse que sem a santificação nós não veremos a Deus, né? A nossa vida de adoração, aliás, o sistema, o ministério de Cristo no santuário começou no pátio, né? No ano 4 até o ano 31, o irmão poderia até colocar lá? Isso. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Voltou aqui minha vista. Então o ministério de Cristo começou ali no pátio, né? Que é o ministério de Cristo na terra. Foi do ano 4 antes de Cristo até o ano 31 depois de Cristo, na morte de Jesus. Nós identificamos esse período como justificação pela fé, né? Nós confiamos que o plano da salvação, ele foi traçado ali por Cristo, e a cruz do Calvário fez cessar todos os sistemas de holocausto, né? De sacrifícios de animais. Ali, o templo, o véu do templo, o véu que separava o local santo do local santíssimo, ele foi rasgado de cima a baixo, né? E ali acabou-se o sistema
foi encerrado o sistema de sacrifício de animais aqui na terra, porque Jesus derramou o seu sangue na cruz do Calvário. E no lugar santo, Jesus agora está intercedendo pelo povo, nesse período do ano 31 até o ano de 1844, que nós chamamos o período da santificação pela fé. Então, nesse período aqui, Guilherme Miller, juntamente com os pioneiros desta igreja, começaram a estudar sobre a profecia de 2.300 tardes e manhãs, né? E esse período aqui, o povo de Deus estava se santificando, né? Buscando um novo nascimento, buscando fazer a vontade de Deus, se consagrando a Deus, nesse período. E agora, depois de 1844, o ministério de Cristo está no local santíssimo, que é exatamente a fase de preparação para a glorificação. Aqui nós aprendemos ontem que o povo de Deus, que é considerado como joio, tem uma característica especial. Ele tem a síndrome do pátio. Ele fica só ali na justificação pela fé. Ele está como se, a igreja de Laodiceia, né? Ele é morno, ele nem é quente e nem é frio, vai se deixando se levar por qualquer vento de doutrina, né? Tudo que falam para ele, ele acredita, e ele não pensa em mudança, não pensa em reforma, não pensa em revivamento, e ele fica nessa síndrome do pátio, porque o importante é que nós sigamos os passos de Cristo. Nós temos que ser santificados pela fé. A nossa vida, ela tem que ser renovada a cada dia. O processo de santificação é uma vida inteira. Cada dia que passa, nós temos que nos livrar daquilo que nos afasta de Deus, que é exatamente o processo de santificação. E aqui, irmãos, eu vou dar só um breve resumo, que aquela seta está dizendo ali, ó, a entrada do pecado, bem ali, ó, a entrada do pecado, né? Nós aprendemos que a entrada do pecado começa exatamente ali, ó, com o pecador, leva o cordeiro, né, para o sacrifício, há um derramamento de sangue, né, e ali, que é aquilo ali, irmão, que eu não estou vendo, o sacerdote leva para o santuário, né, e ali fica acumulado os pecados, e uma vez por ano, no dia 10 do mês 7, que é exatamente meu aniversário, irmãos, eu nunca vou esquecer essa data, exatamente no dia 10 do mês 7, só que isso não é literalmente o mês de julho, né? Mas é um mês judaico, e se eu não me engano é o mês de outubro. Aqui, irmãos, entrou o pecado no santuário, agora no dia da expiação, o que é que acontecia? A saída do pecado, aqui ó, a saída do pecado, né? O que é que se fazia? No dia da expiação, tinha 2 bodes, era feito um sorteio, nesse dia da expiação, um bode era sorteado para ser sacrificado, representando Cristo, e o outro bode, ele era o representante de Satanás, que era o bode Azazel, era o bode que ele é o autor do pecado, ele é quem vai receber todos os pecados, e ali ele vai ficar no deserto, simbolizando ali o milênio, não é assim? Então, o bode era sacrificado, o sangue do bode, né? Aqui o bode era sacrificado, o bode para o Senhor, esse sangue, ele era lá para o altar de sacrifício, né? O sumo sacerdote levava esse sangue representando o sacrifício de Cristo, e ele era colocado, todos os pecados eram colocados sobre o bode Azazel, e esse bode Azazel, ele era levado para o deserto. A gente é um resumo muito breve de como se faria a purificação do santuário através do dia da expiação. Malaquias 3,13, a obra de purificação que prepara o povo de Deus para a volta de Cristo. É exatamente isso, irmão, a obra de santificação, prepara o povo de Deus para Cristo. Vamos ver, Malaquias 3:1-3. Malaquias.
Malaquias 3, 1, 3. Diz assim: eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu tempo o Senhor, a quem vós buscais, e o mensageiro da aliança, a quem vos desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ouvires, e como o sabão dos lavandeiros, e assentar-se-á como um fundidor e purificador de prata, e purificará os filhos de Levi, e os refinará como o ouro e como a prata. Então o Senhor trará oferta em justiça. Está vendo aqui? A purificação do santuário. Então a obra de purificação é uma simbologia que nós devemos nos preparar de uma forma com muito cuidado, com muita responsabilidade, para que o Senhor possa verdadeiramente nos encontrar apto para subirmos ao céu. O povo, porém, ainda não estava preparado para se encontrar com o Senhor. Havia ainda uma obra de preparo a ser por ele cumprida. Seria proporcionada luz, dirigindo-se a mente ao templo de Deus no céu, e ao seguirem eles pela fé ao sumo sacerdote em seu ministério ali, novos deveres seriam revelados. Os grandes conflitos, página 424. Então está fazendo um resumo do trabalho do sacerdote, né? Enquanto o juízo investigativo prosseguir no céu, enquanto os pecados dos crentes arrependidos estão sendo removidos do santuário, deve haver uma obra especial de purificação ou de afastamento de pecado entre o povo de Deus na terra. Grande conflito 425. Então, nesse período que nós estamos vivendo hoje, tem que haver uma obra de afastamento de pecado do povo de Deus. Grande conflito, página 425, né? Então Deus, ele está no local santíssimo, fazendo duas funções, como juiz e como advogado, como intercessor daquele que se arrepende dos seus pecados, vai até ele: Senhor, me ajuda, preciso sair dos meus pecados, agora eu quero ficar livre da culpa do pecado. E aí Deus nos livra da culpa do pecado. Vou passar isso aqui para frente. Vamos ver agora, irmãos. Irmão, você poderia colocar lá os móveis do... Nós vamos agora ver os móveis do santuário. Aí está toda a dimensão do santuário, né? Era 25 metros de largura, com 2,5 metros de altura, né? E ele tinha um comprimento de 50 metros. Aí era o local onde funcionava todo o santuário, né? Todo o santuário. Irmãos, dê uma paradinha aí. Bote só um pouquinho, irmãos. Irmão, volta só um pouquinho que eu vou falar mais ali sobre o local. Tem um detalhe importante, que neste local, irmãos, todo esse espaço que foi reservado, que nós chamamos de átrio, né? Pode dar uma pausazinha, irmãos, só para a gente... Pronto, certo. Aí era o átrio do local onde ia ser instalado todo o ritual do santuário, né? Nós vimos que tem 50 metros de comprimento, né? Com 5 metros de largura e 2,5 metros de altura. Como era que era feito essa cercadura? Eram estacas de bronze, revestidas de um tecido, né? Deixa eu ver aqui. Então a dimensão do santuário eram colunas de bronze, sustentado por cordas, e eles eram vedados por uma cortina.
E era demarcado aí o limite do santuário. Ali nós encontramos os limites do santuário, né? Esse santuário foi construído por Moisés, seguindo a ordem de Deus, era o modelo que tinha lá no céu. Deus deu toda a orientação a Moisés. Quando Moisés saiu do Egito, 6 meses depois, Deus recebeu a instrução. Depois da construção do tabernáculo, 6 meses de construção, Deus orientou aonde deveria ser construído o tabernáculo. Existia uma nuvem branca, que quando ela parava, essa nuvem branca, ela exatamente identificando o local exato, onde se instalar todo o espaço do átrio do santuário. Eram as estacas, né? Elas de bronze, revestidas de corda, exatamente com esse tecido, onde tinha só uma entrada que simbolizava o caminho de Cristo. Nós podemos observar, irmãos, todo esse material que era usado na construção do santuário, tinha uma simbologia que apontava no ministério de Cristo, que era exatamente o plano da salvação, a forma como Deus encontrou para que ele estivesse no meio do seu povo, e através da presença de Deus, o povo pudesse viver em santidade, e através do testemunho pudesse atrair outras nações, de que o Deus que operava naquele povo, era um Deus poderoso, né? Irmãos, continue aí, irmãos, nós vamos ver agora o tabernáculo, como foi que foi construído o tabernáculo, né? É super interessante, irmãos. Era dividido em 2 compartimentos, o tabernáculo, né? Ele tinha 15 metros de comprimento por 5 metros de largura. Isso, e tinha 5 metros de altura. Isso, irmão, é bom separar um pouquinho, valeu. Pode passar. Agora, o que era revestido o santuário? Como era que era revestido esse santuário, né? A cobertura dele. A primeira cobertura, você pode observar que ele tinha ali dois espaços, né? Que era o local santo e o local santíssimo. Irmãos, para aí, isso. Do lado esquerdo, a entrada era ali, do lado direito, né? Do lado esquerdo de quem entrava, tinha o candelabro, né? Tinha a mesa dos pães da preposição, tinha um altar de incenso, né? Tá vendo ali? E aqui nesse outro compartimento à esquerda, que era exatamente o local santíssimo. Esse modelo, irmãos, era o modelo exato lá do céu, só que em miniatura, né? E lá as coisas eram bem mais sofisticadas. Então, pode passar, irmãos, vamos só ver agora como era que era a cobertura, né? A primeira cobertura era muito interessante, irmãos, era de pele de texugo. Vai aparecer aí a cobertura. Então nós vimos aí que o local santo tinha 10 metros e o local santíssimo tinha 5 metros. Aí a primeira cobertura era de couro de texugo, né? Essa primeira cobertura desse tabernáculo. A entrada, depois nós vamos ver sobre o local dos holocaustos, a pia, né? E aí a primeira cobertura era de couro de texugo, que era exatamente, representava uma demonstração como era Jesus Cristo para as pessoas. Não tinha nenhuma aparência, não tinha nada que pudesse atrair, era couro de texugo. A segunda era uma pele de cordeiro, só uma pele branca, que era pintada de vermelho. Aí você vai vindo aí, formada de vermelho. A terceira simbolizava o sangue de Cristo, né? A terceira cobertura era, dê uma paradinha, irmãos. Essa terceira cobertura, irmãos, é uma pele de cabra branca, né? Que representava a fé e a confiança de Cristo. Vemos agora a quarta cobertura, né? Que era uma cortina de linho fino, né? Era de purpúrea e de um azul celeste, né? Ele era todo revestido, era pintado, bordado de anjos, né? Simbolizando toda a corte celestial, né? As riquezas reais, que representava o azul, a purpúrea e o carmesim, né? Pode continuar, irmãos. E aí nós temos o local do sacrifício, né? Que era exatamente o altar
dos sacrifícios. Irmãos, volte só um pouquinho. Pronto. Aí pode passar um pouquinho só para a gente ver a dimensão desse móvel aí. Ele era quadrado, né? Tinha 4 pontas. Pronto. Ele era 2 metros, né? De largura. 2 metros de largura. Ele tinha 1,5 metro de altura. 1,5 metro de altura, né? 2,5 metros de fundura, né? Eu acho que sim. Pronto, aí esse local, esse móvel, ele era utilizado para queimar as ofertas. Todas as ofertas que eram feitas, que eram trazidas para o sacerdote. O que é que acontecia nesse altar? O pecador do povo de Deus, ele tinha a obrigação de levar um cordeiro sem mancha, sem mácula, um cordeiro até 1 ano de idade, o melhor, né? O melhor do seu rebanho, levava para o sacerdote, confessava com a mão em cima do cordeiro o seu pecado, ele mesmo sentia na pele a dor, né? O sacrifício daquele cordeiro, ele imolava o cordeiro, tirava o sangue do cordeiro, tudo isso para simbolizar que a maldade que o pecado faz com o ser humano, a maldade, podemos dizer assim, a separação que o pecado faz de Deus. Então ele fazia esse sacrifício com o cordeiro, o sacerdote pegava esse sangue, colocava nas 4 pontas desse local, dos holocaustos, colocava um pouco também embaixo do sacrifício, tudo isso simbolizando o sacrifício de Cristo. Pegava o animal, cortava em pedaços e colocava no altar do sacrifício, e o fogo vinha diretamente do céu para dizer que aquela oferta foi aceita. E ali foi o altar do sacrifício. Vamos lá, vamos ver agora a pia batismal, né? A pia batismal, ela tinha, uma paradinha aí, irmão, ela tinha 1,3 metro de altura, né? E ela tinha uma largura de 2 metros. Interessante mesmo, essa pia tinha um detalhe, ela tinha um espelho por dentro. Esse espelho simbolizava exatamente a lei de Deus, que quando você olhava para a pia, você identificava o que estava sujo na sua vida. Não é assim que a lei de Deus faz? Ela mostra o pecado, para sair de uma vida de pecado e viver uma vida em santificação. E ali todo aquele ritual que o sacerdote fazia, ele ia para a pia, para essa pia de bronze, lavava as mãos, né? Fazia todo um ritual de pureza, de lavar, levava o sangue, né? Pode passar, irmão. Essa pia também, irmãos, representava a água, representava o Rio Jordão, onde exatamente o nosso Senhor Jesus foi batizado. Quando João viu Jesus se aproximando ali no Rio Jordão, quando João Batista viu Jesus se aproximando, entrou no Rio Jordão, João Batista estava batizando os seus seguidores, e agora João Batista olha para Jesus e diz assim: olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que foi que João Batista estava dizendo aqui? João Batista estava dizendo que esse cordeiro que ele estava batizando ali, era exatamente o cordeiro que representava nos rituais do sacrifício. Interessante, né, irmãos? E ele disse: olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Irmãos, é super interessante que essa pia também simboliza o batismo de Cristo e também simboliza o nosso batismo, né? Quando nós ali morremos através do batismo, né? Na imersão da água do tanque batismal, e nascemos em novidade de vida. E ali, a partir daquele, agora o sacerdote ia para o local santo, né? Até então, o altar de sacrifício, juntamente
com a pia de bronze, onde o sacerdote se purificava, se limpava, ficava no pátio, não era lá dentro do tabernáculo, né? Então o sacerdote pegava aquele sangue, né? Ele ia agora para o local santo, e no local santo tinha lá, pode passar, irmãos. Assim que ele entrava, à esquerda tinha o candelabro, né? O candelabro aqui tinha de largura 1 metro e 2 metros, voltando um pouquinho, irmãos. Ele tinha 1,5 metro de altura. O que simbolizava esse candelabro, né? 7 lâmpadas simbolizando a perfeição de Deus. As luzes ficavam acesas, né? Ali o sacerdote dava manutenção no azeite que iluminava as luzes, o azeite simbolizando o Espírito Santo, a luz, né, do Evangelho de Cristo, a luz do mundo que é Jesus Cristo, simbolizava exatamente esse, que se chama o castiçal, totalmente em ouro, viu, irmãos? Ele era ouro maciço, pesava 35 quilogramas, era pesado, irmãos. 35 quilogramas, é quase o meu peso. Então vamos lá, aí agora à direita tinha a mesa dos pães da preposição. À direita, esses móveis, ele ficava exatamente no local santo, né? Naquele local onde Jesus Cristo teve o processo de santificação, no local santo, ele estava intercedendo pelo seu povo. E aí tem, deixa eu botar aqui meu óculos, 7 centímetros, 75 centímetros, né, de largura e de altura, né, de largura ele tinha 1 metro, né, e ali ficava 50 centímetros de largura, né. Nessa mesa, meus irmãos, ficava os pães da preposição, né, e ali também ficava os incensários, que era colocado o sangue, para poder aspergir, né, ali no véu do santuário, antes de entrar no local santíssimo. Esses pães significavam os pães que Jesus é o pão da vida, né? Tem até uma passagem bíblica que fala lá em João 6, vamos ver, João 6,54. O Evangelho de João, seis 54. Diz assim: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu os ressuscitarei no último dia. Olha só, simbolizava ali os pães, a vida de Cristo. Jesus dizia que era o pão da vida. Então quem come desse pão tem a certeza da vida eterna, tem uma comunhão com o nosso Senhor Jesus. Deus vai orientá-lo o caminho que ele vai seguir. Deus vai dar discernimento para que ele possa viver uma vida santificada aqui na terra. Aí eram os pães da preposição, exatamente onde era o serviço de preparação para o ritual da aspersão do sangue. Pode passar, irmãos. Agora, o altar de incenso, né? Vamos ver agora o altar de incenso. O altar de incenso, que era o incensário, né? Ele era 1 metro de altura, e ele tinha de largura 50 centímetros de largura. Aí, meus irmãos, representava, pode parar, irmãos. E João, né? Ele mais na frente fala, né? Antes, né? Exatamente, eu sou o pão vivo, né? Que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Aí aqui no 54 ele fala que a carne, né? Tem que comer a carne de Jesus. Irmãos,
Esse altar do incenso, ele tem um significado de muita relevância para a nossa vida. O que é que simbolizava esse altar? Esse altar simbolizava o altar da família do povo de Deus, não é? Que é exatamente as orações subindo a Deus, as orações que nós fazemos nos nossos lares, aquele culto familiar que nós fazemos, o pôr do sol. Não sei se eu já falei aqui, uma das coisas, meus irmãos, que mais me impressionava nesta igreja, era o culto do pôr do sol. É um sistema de adoração que é particular do povo adventista. Vocês não sabem a importância que tem o culto do pôr do sol no seu lar, para orientar os seus filhos. Você como sacerdote, o pai como sacerdote da família, né? A mãe ali como orientadora dos filhos, para ensinar os seus filhos o processo de adoração a Deus, o estudo da palavra. Isso fez uma grande relevância na educação dos meus filhos, irmãos. Teve uma grande importância, esse altar da família, você orar ali no pôr do sol, reconhecer que Deus é o seu Criador, e ali naquele momento, especificamente ali da sexta-feira para a sexta-feira à noite, né? O início, as primeiras horas do sábado, né? Você reúne a sua família, é muito importante esse momento, irmãos. E ali você faz oração, e Deus aceita a sua oração, e é exatamente ali o incensário, que representa as orações que chegam com cheiro suave até o Senhor, sobe até o local santíssimo onde está o Senhor. E ali também fala sobre o estudo da palavra, né? Interessante que esse incensário, ele representa a oração, o estudo da palavra. Nós vimos isso ontem, a oração, o estudo da palavra e o testemunho. É fundamental, meus irmãos, esses 3 pontos para a nossa vida espiritual. Você ser um homem e uma mulher de oração, você ser um homem e uma mulher que estuda a palavra de Deus, e você ser um homem e uma mulher que testemunha na sua vida desse Cristo que opera na sua vida para as outras pessoas. Esse é o plano da salvação. Agora nós somos o templo de Deus, né? Não existe mais sacrifício de holocausto, não existe mais sacrifício de animais. Nós somos agora o templo do Deus vivo que habita na nossa vida, né? Amanhã nós iremos falar um pouquinho sobre o santuário celestial, as particularidades do santuário celestial. Não deixem de vir. É muito importante a gente entender todo esse processo, né, da identificação, da simbologia do santuário celestial. Então esse altar de incenso, ele era um lugar, ele ficava um pouco antes da entrada do local santíssimo, né? Ficava bem no centro. Ele ficava ali na preparação para que o sacerdócio, o sumo sacerdócio, iam entrar ali para o local santíssimo. Agora nós vamos ver agora a arca do concerto, que ficava exatamente ali bem no centro do local santíssimo. A arca do concerto tinha, vê se dá para a gente ver, ó, tinha 1,25 m de largura, né? Isso era a arca do concerto. De altura tinha 75 centímetros, né? 75 centímetros de altura. Em cima dessa arca, tinha 2 anjos, que simbolizavam os querubins. Aí é uma simbologia do trono de Deus lá no céu, irmãos. Ali no meio, Deus era o Shekinah. Deus se apresentava em forma de luz. A presença de Deus ali era simbolizada naquela luz, era o Shekinah. Ele aparecia uma vez por ano, quando o sacerdote entrava ali. É por isso que o sacerdote, as roupas do sacerdote tinham os sininhos, né? E muitas vezes, o sacerdote, ele não poderia entrar ali com pecado. Se ele entrasse ali com pecado, ele era fulminado. Ele entrava com a corda. Se o sininho parasse de se movimentar, é sinal que o sacerdote foi fulminado por Deus. Ali a presença de Deus, entre os 2 anjos, 2 querubins. E agora vamos ver o que é que tem dentro da arca do tesouro, né?
a arca do tesouro. Nós podemos ver que tem duas hastes, 4 hastes, que era exatamente para carregar esse móvel, quando o santuário ia sendo para outro local. Irmãos, um detalhe, para aí, irmãos, um detalhe, por 41 vezes, durante os 40 anos que o povo de Deus tiveram ali no deserto, por 41 vezes, esse santuário foi montado e desmontado. Imagina, irmãos, a nuvem parava, e ali ficava o povo de Deus, buscando sair dos seus pecados, buscando a intercessão de Deus, conhecendo sobre o sacrifício dos animais, sobre o sacrifício do Messias que viria, durante 41 vezes, não é? Vocês imaginam aí, irmãos? E quando a nuvem se movimentava, é sinal que o santuário deveria ser desmontado, para ser montado onde a nuvem parava. Então, dentro desse móvel, tinha as 2 tábuas de pedra, que continha a lei de Deus, escrito pelo próprio dedo de Deus, né? Ali representava o juízo de Deus, né? Dentro desse móvel também, tinha a vara de Arão florescida, que representava exatamente o poder de Deus sobre a morte. Aquela vara, ela floresceu. Alguns líderes na época de Moisés desconfiaram se Arão era realmente o verdadeiro sumo sacerdote. Então Deus chamou os príncipes, trouxe as suas varas, fez aqui estou fazendo um resumo da história, tá? Pegou as varas, e a vara que florescesse era o verdadeiro sumo sacerdote que Deus tinha escolhido. Exatamente a vara que floresceu foi a vara de Arão, que ficou ali representando como o poder de Deus sobre a morte. E ali do lado tinha a vara de Arão. Deixa eu ver aqui. E o maná, esqueci do maná. O maná, que simboliza exatamente o poder de Deus sobre o seu povo. Que o povo de Deus, ele tem que entender que depende totalmente do Senhor. Irmão, nós temos que aprender com o maná que Deus, durante 40 anos, caía do céu para que o povo se alimentasse. Na sexta-feira caía em duplicidade, para que o povo não pudesse apanhar o maná no sábado. A sexta-feira o maná era caído da sexta e do sábado. Aí nós identificamos que esse maná simboliza a manutenção de Deus perante o seu povo. Então nós devemos entender que Deus nunca vai desamparar o seu povo. Que aquele que é fiel para com Deus, aquele que tem zelo pelas coisas de Deus, que se dedicam a causa do Senhor, que tem um desejo no coração que outras pessoas conheçam sobre o plano da salvação, Deus nunca vai desamparar essas pessoas. Simboliza isso, né? É por isso que nós temos que entender que devemos ser submissos a Deus, buscar a orientação de Deus e fazer segundo essa orientação, para nós sermos bem-sucedidos nessa nossa vida espiritual. Vamos ver agora um diagrama que faz um paralelo, irmãos. Olha que diagrama interessante. Nesse diagrama existe 2 pontos de interseção ali no X, né? 2 pontos de interseção. Um ponto lá no local santíssimo, né? Que é exatamente lá na arca, né? Na arca do concerto. E o outro ponto que era exatamente no local dos sacrifícios, né? Interessante. Um ponto ficava, o local do sacrifício ficava no pátio, né? Que era exatamente aquela mesa onde se fazia os sacrifícios dos animais. Esse altar de sacrifício simbolizava a misericórdia de Deus para com o pecador.
o plano de escape, né? A salvação que o povo de Deus não podia perder a esperança. Pecou, levava o cordeiro, fazia o sacrifício, e Deus disse: olha, você era que deveria morrer, mas pela misericórdia, Deus arranjou um plano. Mas não era um plano perfeito o sacrifício de animais. O plano perfeito da salvação foi o sacrifício do cordeiro, que é sem mácula, que é Jesus Cristo, né? O cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? E ali no outro ponto de intercessão era a arca da aliança, que é exatamente a justiça de Deus. É onde está o juízo de Deus, lá no local santíssimo. Vocês estão entendendo, irmãos, que todo esse ritual, todo esse móvel do santuário aqui na terra representava o santuário celestial, e era uma forma que Deus encontrou para que o seu povo tivesse um relacionamento íntimo com Deus. E nós podemos observar que Deus, Ele quer que o seu povo ande distante do pecado, porque o pecado faz muito mal. Nós devemos odiar o pecado, ter repugnância pelo pecado. Nesses dias que nós estamos vivendo aqui nesta terra, irmãos, Satanás ele está desesperado, lançando para todos os lados seus dados inflamados, as tentações personalizadas. Atente bem para isso, meus irmãos. As tentações de Satanás, porque ele sabe que o dia já está próximo, que as profecias já estão cumprindo. Então ele está usando tentações personalizadas. Ele sabe o que eu posso cair, as possibilidades que eu possa cair, onde é as minhas fraquezas. Mas Deus diz assim: olha, existe um sumo sacerdote lá no céu. Se nós recorrermos a Ele como nosso advogado, nós vamos superar essas tentações. Pelo poder de Deus, irmãos, nesta luta nós não estamos sozinhos. Deus, Ele nos dá subsídio para que nós possamos superar todas as tentações. O propósito do Santo Espírito de Deus, no tempo que nós estamos vivendo, é para equilibrar as nossas faculdades mentais. Eu sempre gosto de falar isso, meus irmãos, porque quando a nossa razão, ela consegue dominar as nossas paixões, os nossos desejos, né? Então, quando ela consegue dominar todas as nossas tendências pecaminosas, nós seremos bem-sucedidos nesse plano da salvação. Nós estaremos aptos a subir com nosso Senhor Jesus lá para o céu, na nuvem do céu. Nós vamos ter algum hino? Não vai ter nenhum hino? Podemos orar, né, irmão? Já está bem avançada a hora. Vamos ficar em pé. Não esqueçam, não deixe de vir. Amanhã nós iremos falar um pouquinho sobre o santuário celestial, a importância do santuário celestial para o plano da salvação. Por que que Deus disse que o santuário na terra, o tabernáculo aqui na terra, tinha que ser um modelo que estava lá no céu, não é? Vamos orar ao nosso Deus e agradecer pelo que aprendemos hoje. Amado Deus e eterno Pai, aqui estamos diante da Tua presença, muito grato ao meu Senhor, pelo que Tu nos orientou hoje, para que nós possamos colocar em prática em nossas vidas, porque nós sabemos, meu Pai, que o plano da salvação ainda está em pleno vapor. Nós sabemos que esse plano é o propósito de Deus para nos preparar, para que naquele grande dia do Teu retorno nós estejamos prontos para subirmos juntamente com os anjos do céu. Santo Deus, nos capacita para esta obra de nos prepararmos e prepararmos outras pessoas para conhecer o Teu Evangelho. Santo Deus, não merecemos, meu Pai, as Tuas misericórdias, o Teu amor, mas nos méritos de Jesus, nós pedimos que Tu nos capacite para essa tão poderosa obra, que é ensinar pessoas esse plano da salvação, de que Jesus não morreu em vão, de que Seu sacrifício
teve uma grande relevância para a nossa vida, porque senão nós seríamos fulminados pelo poder de Deus. Santo Deus e eterno Pai, nos leva para os nossos lares, meu Senhor. Nos dá uma boa noite na companhia dos teus santos anjos. Nos protege deste mundo mal. Nos livra, meu Pai, de pecar. Não deixe que as tentações de Satanás possam nos vencer, mas que nós estejamos sempre atentos e alertas, para que nós possamos estar firmes nos momentos difíceis da nossa vida. Nós rogamos pelos nossos familiares, pelos nossos filhos, por aqueles que sofrem, meu Pai, em decorrência da fé de Jesus. Muito obrigado, meu Senhor. Tudo isso nós te rogamos nos méritos do nosso Senhor Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Amém. Boa noite a todos os irmãos, viu? E muito obrigado pela presença de cada um aqui dos irmãos.